valor tende a quanto? A 1. E quando o x tende pela direita? Então eu vou agora verificar o limite de f de x. Professor Paulo, mas aí quando nós calculamos limite com x tendendo a 1 pela esquerda, eu vou buscar aquela função cuja aceita valores menores do que 1. Correto. Então nós temos que utilizar então a primeira sentença, não é isso? Exato, a primeira sentença. Eu usei exatamente a primeira sentença aqui para quando o x for 1 pela esquerda. Quando nós aplicamos o 1 nessa função, nós vamos ter 5, não é isso? Oh, desculpa, professor, é 5, está calculado aqui em cima. Está calculado aqui, eu não observei, então aqui eu teria igual a 5. Agora eu vou calcular o limite da função quando o x tende a quem? A 1 pela direita. Para tender a 1 pela direita, eu vou pegar exatamente essa sentença. Por quê? Que meu x é maior do que 1. Então, substituindo aqui, eu tenho quem? 7 vezes 1, 7. 7 menos 1, 6. Menos 1, 5. Então, com isso, eu posso observar que tanto o limite pela esquerda como pela direita, esses limites tendem a ser o quê? Iguais. E o valor do limite, quando o x tende for exatamente igual a 1, ele também vai ser igual a 5. Então, eu já posso garantir que a minha função é contínua num ponto igual a 1. Agora, vamos fazer a mesma análise quando o x for igual a quanto? Tender a 2. Observe que eu tenho que fazer essa mesma análise agora, sabendo aquele ponto crítico que é 2. Primeiro, eu tenho que observar o que é na minha função. Para pagar, né, professor, agora? Vamos lá? Pode. Então, aqui eu vou fazer a seguinte análise. Quando o x for igual a 2, ó, quando ele for igual a 2, eu vou usar f de 2, né? essa sentença. Então eu vou calcular logo, saber se ela é definida para f de 2 e qual o valor dela. Então vai ficar quem? 10 vezes 2 mais 5, isso é igual a 25. Então a função é definida no ponto 2 e o valor dela é igual a 25. Então eu vou calcular agora o limite da minha função f de x, quando o x tende a 2 pela esquerda. Quando o x tende a 2 pela esquerda, é um valor menor do que 2. Então eu vou usar essa sentença aqui agora. Repetir aquela sentença lá. Então, para me usar essa sentença, o que é necessário? Eu substituo o 2 lá para ver o que é que acontece. Então, ó, quando for 2, isso aqui vai me dar quanto? 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 7, 28. 28 menos 3, 25. E vou calcular agora o limite da minha função para f de x, quando x tender a 2 pela direita. Quando x tende a 2 pela direita, eu vou usar essa função aqui, ó. Porque o x aí é maior do que? É maior ou igual que 2. Então, nesse ponto aqui, a minha função f de x será igual exatamente a quanto? Ao f de 2, que é 25. Exatamente, f2 é igual a 25. Com isso, a gente verificou que esses dois limites são iguais. Se os limites laterais são iguais e ele tende ao mesmo resultado, que existe o limite da função naquele ponto. E como o ponto da função, quando f de x tende a quem? A 2 é igual a 25, que é exatamente igual ao limite de f de 2, então a gente tem que essa função também é contínua nesse ponto. Viu aí, pessoal, que é simples? Para você calcular, então, para você verificar a continuidade de uma função, é só você fazer o quê? Calcula o f do ponto determinado, no nosso caso 1 e 2, calcula-se o limite tendendo a 1 pela direita e pela esquerda. Se eles são iguais, existe o limite. E se esse valor é igual ao f de 1, essa função é contínua no ponto 1. E assim analogamente com o ponto 2. Beleza? Vamos ver qual outro tipo de limite nós temos aí, professor Paulo? E esse daí? Isso aqui é um limite de uma função que trigonométrica, é um limite também bastante conhecido, que é o limite da função seno de x sobre x. Então, se eu tenho a lembrança que o limite da minha função seno de x sobre x, quando x tende a 0, isso aqui vai ser igual a 1. Isso, definição que nós fizemos em aula, Em né? aula. Então, eu tenho de partir desse conhecimento da minha definição e encontrar o limite dessa função. Vocês verifiquem para mim fazer isso, o denominador tem que ser exatamente igual a quem? Ao arco da função. Aqui no meu arco da função eu tenho quem? 7x. O denominador tem o quem? 9x. Então a gente sabe, quando eu multiplico uma expressão, o numerador e o denominador pelo mesmo valor, eu não altero o valor da minha expressão. Então, para que haja um 7 no denominador, eu vou ter que multiplicar quem? 7 no numerador
e 7 no denominador, que eu estou multiplicando por 1. Então, lá. Então, eu vou pegar isso aqui, vai ficar o limite de quem? 7 seno de 7x. Isso dividido por quem? Estou multiplicando 7 por quem? Por 9x. Como o produto existe a propriedade comutativa, eu posso comutar o 9 pelo 7. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Limite de quem? De 7 seno de 7x dividido por quem? Por 9 que multiplica 7x. Agora, o que é que eu tenho? Esse daqui é o meu limite o quê? Fundamental. Fundamental, que está de acordo com a dimensão. Isso quando x tende a 0. Então, eu posso agora calcular quem? Esse valor da constante. Se eu tenho uma constante multiplicado por uma função e é calculado o limite... Eu posso colocar esse limite para fora, então vai ficar 7 nonos do limite de quem? De seno. Do seno de 7x sobre 7x. Que isso aqui é exatamente o quê? Pela definição, o meu limite lá. O nosso arco é igual ao denominador. Então, ele vai ser igual a 1. Então, aqui eu posso dizer que 7 nonos vezes 1 é igual a quem? 7 nonos. Só para mim recordar também, juntamente com nossos alunos, professor Paulo, por que nós mexemos aí, nós trabalhamos com o denominador e não trabalhamos com o 7x? Porque esse 7x aqui, ele é o arco da minha função seno. Então, quando eu tenho uma função trigonométrica, eu não posso alterar o arco dela, que altera a minha função. Simplesmente eu posso fazer o quê? Eu posso alterar o valor que multiplica a função seno, mas nunca o arco da função. E também eles já viram, né, no segundo grau, que você pode até trabalhar com arco, mas aplicando a propriedade soma de arcos, produtos, né? Mas que você não altera o valor. Beleza? O que mais nós temos aí agora? Então, gente, para a gente resolver esse limite, também um limite fundamental, a gente tem de observar algumas propriedades que nós vamos aplicar aqui e desenvolver o cálculo de quem? Do limite fundamental de E. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar essa fração em duas somas de frações. Então, eu vou escrever o limite de quem? Vamos lá comigo? 7x ao cubo, 7x ao cubo, mais quem? 3x ao quadrado sobre 7x ao cubo. Tudo isso é elevado a quem? X sobre 2. Então, observando essa resolução, a gente pode ver o seguinte. 7x ao cubo dividido por 7x ao cubo, isso é igual a 1. Então, eu vou ter o limite de quem? Quando x tende a quem é infinito, né? X, a tendência de x é infinito. De quem? De 1 mais 3x ao quadrado sobre 7x ao cubo. Tudo isso elevado a quem? X sobre 2. Você observa que esse limite aqui, ele é bem próximo da quem? Do meu limite, quando o x é infinito, de quê? De E. Porque eu tenho o limite de 1 mais kx sobre q elevado a q sobre kx, quando x tende a infinito, isso aqui é exatamente igual a quem? A E. Sr. Paulo, aí no caso, para chegar a essa sentença, ou similar a ela, nós simplificando aí 3x ao quadrado sobre 7x ao cubo, nós vamos ter 3 sobre 7x. Correto. O que é interessante aí, pessoal, lembrando lá da nossa aula, o que é interessante é o seguinte, é que aquela fração que resta, que ainda continua tendo a variável x, ela tem que ser o inverso do expoente. Nesse caso aí, pessoal, Paulo, se a gente simplificar, como é que ficaria esse limite? Só para a gente Então, simplificando aqui, eu poderia reescrevê-lo da seguinte forma. O limite de x tendendo a infinito, de quem? De 1 mais. Simplificando as minhas variáveis, eu tenho quem? 3 sétimos
de x,